Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Depois de 124 dias, volta a chover no Distrito Federal. Desde 2010, a cidade não passava por uma seca tão intensa. E o racionamento continua? Como fica o abastecimento de água em Brasília? Para nos ajudar a responder essas perguntas, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o engenheiro agrônomo e mestre em gestão econômica do meio ambiente, Kleber Santos. Seja bem-vindo, Kleber. É um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Henrique. Também agradeço a TV Urbanitários e parabenizo por destacar este tema. Kleber, a chuva no Distrito Federal voltou, mas foi apenas uma garoa, né? Uma chuva bem fina. Há 10 dias, os reservatórios de água em Brasília registravam a marca de 20% no Descoberto e 30% no reservatório de Santa Maria. Essa chuvinha serviu só para amenizar essa seca que estava muito intensa aqui no Distrito Federal. Mas a questão do abastecimento de água não está resolvida, não é mesmo? Então, é até interessante porque o problema nosso é chuva, né? As chuvas, na verdade, não são problema nem solução, porque a questão da água é muito mais séria, né? E agora a gente provavelmente vai ter um alívio com essas chuvas, mas a gente deve sim pensar num planejamento até para evitar situações de racionamento que estão ficando cada vez mais urgentes. Então, pelo que você acabou de dizer, o racionamento não é exatamente uma medida necessária. O que falta mesmo é planejamento. Eu diria que as duas coisas são importantes, sim, Henrique. O racionamento é uma medida urgente pela situação que nós chegamos. Agora, é muito importante pensar a questão da água e praticar boas práticas, né? É preciso mudar, a gente precisa mudar a conduta cidadã em relação à água, né? Quando a gente anda aí pelas estradas, pelos caminhos do Distrito Federal, que você vê que a vegetação está raleando cada vez mais, que há um desmatamento grande, isso já provoca o que nós estamos sofrendo hoje, né? Quando você está assoreando os mananciais hídricos, né? E as pessoas também precisam ter uma outra conduta em relação a economizar a água, né? Valorizar o recurso. As nascentes, os córregos estão sendo praticamente destruídos no Distrito Federal, então, né? Isso é uma grande questão de interesse público, né? Quando se fala em ordenamento da ocupação do espaço, né? Em pensar também as necessidades, principalmente das comunidades mais carentes, você está pensando o seguinte, que nós temos que conservar a água como um bem público, um bem que todos têm que ter acesso, e o poder público ele tem também, sim, obviamente, a sua responsabilidade em cuidar dos mananciais hídricos, né? Em estabelecer políticas públicas que valorizem a água, efetivamente. E que tipo de políticas públicas seriam eficientes para... Assim, toda política tem que ter um processo participativo, né, forte. Agora, essa questão da ocupação do espaço, isso aí é fato, né? As áreas de mananciais hídricos precisam ser conservadas, né? Brasília tem muita invasão, né? Então, esse é um problema que agora está se pagando um preço muito alto, né? E eu fico, inclusive, questionando, principalmente as comunidades mais carentes, né? Que sofrem mais com esse processo. Então, políticas de educação ambiental, né? Políticas de combate ao desperdício, né? E de valorização da questão ambiental efetivamente, um ambiente que seja de todos, inclusive. Você falou aí agora sobre as pessoas carentes, né? E essa taxa de racionamento, que desde quando o governo implementou isso, vem sendo cobrado 40% a mais na conta de água, né? Mas esse valor não deveria ser cobrado das pessoas que gastam mais água? Esse é um ponto específico que deve ser sim trabalhado e discutido num contexto mais amplo de uma política social, inclusive no Distrito Federal, né? Aqui é uma unidade federativa que tem uma renda per capita relativamente alta, mas renda per capita não reflete distribuição de renda, né? Há uma desigualdade social muito grande.
E a questão do recurso hídrico, será que as questões não devem ser lineares, né? Qual é a necessidade primeira da água? É o abastecimento humano, né? E essa água está sendo utilizada para diversos fins, né? Então, quando a gente pensa que o abastecimento da população é o principal, né? Quando a gente pensa, inclusive, que deve ser conservada a vegetação e etc. e tal, então você avalia que talvez tenha que ser estabelecidos valores diferenciados conforme o uso também, né? E quando você pensa no abastecimento, aí, inclusive, todos têm que ter essa prioridade, inclusive as comunidades mais carentes. Porque o que deveria haver de fato é um diferenciamento entre os ricos, né, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, porque quando a gente sobrevoa Brasília, a gente vê várias casas, condomínios com piscinas, enquanto que nas comunidades carentes as pessoas têm uma dificuldade enorme que até comenta, de ter uma água potável. É o que está inclusive na Lei das Águas. Lei federal, que a prioridade é abastecimento, né? A água tem diversos usos. Quando você pensa em prioridade abastecimento, então realmente tem que ter uma cobrança diferenciada. E quando você pensa em abastecimento, todos têm que ter acesso a esse abastecimento de água, né? Se a água é utilizada para outros fins, né? E aí tem uma outra discussão bem interessante, Henrique, que é o seguinte: o Distrito Federal precisa investir também numa política de reuso de água, né? Não existe, praticamente não existe. Então, precisa trabalhar melhor essa questão, né? Há um desperdício de água e os recursos hídricos, o recurso para abastecimento humano tem que ter uma potabilidade, um tratamento, etc. Mas outros usos poderia se trabalhar o reuso do recurso hídrico. Principalmente em condomínios, né? Que o Distrito Federal é uma cidade repleta de condomínios hoje, né? Então, os síndicos, aquelas comunidades poderiam trabalhar com apoio do governo, né? Então, essa questão do reuso, tem cidades que já têm tratamento para reuso de água, né? Se pensar nessa questão, eu acredito que está se pensando, mas isso é emergencial. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão da irrigação dos parques e jardins, né? E etc. e tal. Essa água, ela pode ter um tratamento que não precisa levar até a potabilidade. Pode ser água de reuso, em alguns casos, né? Também água que é usada para lavar algumas coisas, água suja. Então tem que ter tem que pensar essa diferenciação. Até porque a nossa situação aqui no Planalto Central, especificamente aqui no Distrito Federal, não é de tanta abundância de água. Então, isso é bem interessante quando a gente olha. E é preocupante, né? Quando você compara o Distrito Federal com alguns estados da Federação, inclusive do Nordeste, que o Nordeste tem muita fama dessa questão da seca. A quantidade de água per capita aqui é menor, em muitos casos, né? E precisa sim trabalhar. Mas eu reforço essa questão, não é uma questão de chover mais ou uma questão de buscar água em outras fontes, é uma questão também de mudança, né? O poder público valorizar a água, que todos têm acesso a uma água com potabilidade, trabalhar o reuso, combater o desperdício e conservar as áreas verdes do Distrito Federal. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, a capacidade dos profissionais, né? Porque eu exerci o mandato de conselheiro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em anos anteriores, né, em outras oportunidades, e a gente acompanha como aqui tem uma capacidade profissional para se fazer as coisas. E as universidades também. Tem teses de alunos, dissertações, monografias que trabalham a questão da água. O que me dá angústia é que esses trabalhos muitas vezes são engavetados. Então, vamos valorizar os profissionais e a capacidade dos profissionais do Distrito Federal, né? E aí das diversas áreas, né? Da engenharia, o pessoal da pedagogia, para trabalhar mais a questão da educação, o pessoal da comunicação, para divulgar as coisas. E aí eu me pergunto, por que esse conhecimento dos profissionais do Distrito Federal não chega a ser tão valorizado e aplicado numa questão que afeta toda a população?
Talvez porque o governo acaba dando uma atenção maior ao lucro dos empresários, do setor, né? Agora, Kleber, o Lago Paranoá ele é uma das últimas mananciais aqui do Distrito Federal. Você acha que ele está sendo bem cuidado? O Lago Paranoá é interessante, ele vem junto com a construção de Brasília, né? Não sei se... Bom, vem junto com a construção de Brasília, é estratégico para a população. Agora, já tem projeto em andamento para captar água do Lago Paranoá, né? Para abastecimento. Mas é interessante quando a gente vê algumas discussões que puxam para questões como a cidadania. Primeiro, o acesso à orla do Paranoá tem que ser livre mesmo, né? Não pode ser privatizada a orla do Paranoá, porque todos têm que ter acesso. Mesma questão da água. A água é um bem público, que todos precisam ter acesso a esse bem público, com devido cuidado, né? Com parcimônia, com economia do uso. Agora, Kleber, o Lago Paranoá ele recebe esgoto tratado na Asa Sul e na Asa Norte, né? Mas esse lago também ele recebe água poluída e sem tratamento dos córregos, né, desses afluentes, como o Riacho Fundo e o Mato Seco, que fica no Gama. São córregos que já estão bastante assoreados, sem mata ciliar, né, desmatamento, grilagem de terra. E não resolve muito a questão do lago, do tratamento de esgoto na Asa Sul e na Asa Norte, se os afluentes todos os dias estão jogando água poluída ali no lago, né? Então, é a noção de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica, ela envolve os diversos cursos d'água, envolve toda a fisiografia, todo o relevo, né, em volta. Então, precisa ter esse cuidado. Realmente, os nossos córregos precisam ser bem cuidados. Assim, com a formação de agronomia, a gente está muito atento a essa questão das matas ciliares, né? Mata ciliar, porque como os nossos olhos precisam dos cílios para protegê-los, a mata ciliar também protege os cursos d'água. Você comentou a questão da poluição, mas além da questão da poluição, que realmente é muito grave, tem a questão do desmatamento, né? Que está assoreando os cursos d'água e que facilita, inclusive, quando não tem a vegetação, são lixiviados vários, inclusive, poluentes, né? Então, precisa ter essa visão do todo, né? Então, e é o que eu comentei no início, Henrique. A gente anda aí pelo Distrito Federal, a gente vê como a vegetação está sendo raleada, né? E aí essa crise hídrica puxa, inclusive, a discussão de uma cidadania. Puxa com o dever do poder público de trabalhar políticas públicas efetivas, né? Equitativas a todos, mas puxa também uma questão de cidadania de cada brasiliense, cada habitante do DF. Como você disse, recentemente eu li um estudo que 95% do cerrado aqui no Distrito Federal já foi dizimado. E a vegetação passa também pela questão da água, né? Então, a questão do paisagismo. Paisagismo não como uma questão meramente ornamental, mas paisagismo como cuidar da paisagem e do ambiente do Distrito Federal. Da qualidade, né? De vida das pessoas. Da qualidade de vida, né? Precisamos manter e incrementar as nossas áreas verdes, né? E aí eu arrisco também mais um comentário, por conta da minha especialidade, que essa questão de recurso hídrico ela envolve várias áreas, né? Mas na questão da agronomia, né? Uma agricultura sustentável, o Distrito Federal hoje tem várias áreas de produção agroecológica, né? E produção orgânica, com agroecologia, você precisa manter as áreas verdes, que faz parte, né, do processo produtivo. E aí quando você vê que essa agricultura está sendo substituída por mais construções e etc. e tal, isso também tem a ver com a crise hídrica, né? Substituído por condomínios, né, residenciais. Por construções, porque diminui a permeabilidade da chuva no solo. Se a água da chuva não consegue infiltrar no solo, não alimenta o lençol freático, né? E os núcleos rurais que têm uma produção agrícola sustentável, eles contribuem para alimentar o lençol freático com água. Inclusive existe um conceito que a gente chama de produtor de água. Produtor de água porque na medida que você mantém o solo poroso, né, com vegetação, você permite que o lençol freático seja alimentado pelas águas da chuva.
E isso mantém os mananciais e isso acaba no abastecimento, isso ajuda no abastecimento da população. Ou seja, prejudica inclusive na produção de alimentos, né? Tem tudo a ver. Você não consegue produzir alimentos sem água. A água é fundamental para a agricultura. E o Distrito Federal ele tem desenvolvido sistemas que economizam água. Por exemplo, sistemas de gotejamento, né? Onde a água é colocada no ponto, na raiz, onde a planta precisa, né? Então, nós temos tecnologia que está sendo aprimorada. Enfim, Henrique, eu estou destacando uma área que a gente conhece mais, por conta da formação em agronomia, e que tem tudo a ver com a questão hídrica, né? E eu volto a dizer, quando a gente vê a substituição dessas áreas de agricultura sustentável, ou mesmo do cerrado, por mais e mais construções, o impacto também é nesse processo. Precisamos ter uma política habitacional? Precisamos, mas tudo isso tem que ser trabalhado em termos de ordenamento da ocupação do solo. Áreas de mananciais hídricos não podem servir para construções. Quando você fala, a gente deixa entender que essas perspectivas são a longo prazo, mas a necessidade e a urgência de demandas de política pública nessa área parece sempre urgente, né? Está sempre correndo atrás. É interessante, porque como você falou, quando se fala em políticas, se pensa a médio e longo prazo, mas tem coisas emergenciais que são políticas também, né? E aí tem coisas que a gente precisa olhar e reconhecer. Vamos lá, a questão da ocupação da orla do Paranoá, né? Não pode ser privatizada essa ocupação. A orla do Paranoá todos têm que ter acesso, ali tem que ter um processo de revegetação, né? Essa é uma discussão que é uma política emergencial, né? Não dá para esperar assim. E é um dos mananciais que nós temos hoje, é um lago. Até porque essa discussão a gente já está esperando há muito tempo, há muitos anos se ouve essa questão sobre a invasão dos ricos ali no Lago Paranoá. E falando nele, Kleber, o lago ele recebe substâncias químicas como antibióticos e hormônios, e até drogas ilícitas, né, como cocaína, nos excrementos das pessoas, né? Que acaba que a CAESB não consegue fazer a purificação dessa água dessas substâncias químicas. Quem fala isso são os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. E também não existe um controle sobre os agrotóxicos e pesticidas que também chegam no lago, que é o grande reservatório, pelas mananciais. O que poderia ser feito para reduzir essas substâncias químicas que acabam chegando no lago e não tem como filtrar isso? Existe alguma maneira de reduzir essa quantidade de substâncias químicas Assim, eu acho que a gente tem que olhar também algumas coisas boas que estão ocorrendo. Foi aprovada recentemente uma lei distrital incentivando o IPTU verde. O que é o IPTU verde? Seria um incentivo, né, em termos de imposto para boas práticas ambientais, né? Então, a questão de manter a vegetação, de recompor a vegetação, né? Tem a ver com isso, de diminuição dos poluentes, eliminação dos poluentes, né? Que isso que a gente tem que chegar. Agora tem que regulamentar essa lei, que foi aprovada recentemente. Então, isso é uma questão efetiva, né? Porque você reduzir tributos incentivando boas práticas, isso incentiva, né? Tem o que eu falei também da questão da educação, mas quando a gente fala educação, não é para formar futuras gerações somente, é da sensibilização, inclusive, nossa, né? Falando para o hoje, para agora. Para o hoje, porque o negócio a questão é hoje, né? Aliás, nós temos que ter um pensamento que as gerações futuras, se não cuidar, não vão ter nem água. Então, a responsabilidade é aqui e agora. Então, precisa mudar a conduta mesmo das pessoas, né? Mudar em termos de economizar água, né? Seja na questão do banho, a questão do uso, né? Usar água para lavar a calçada, né? Então tudo isso tem que ser questionado, né? E parte da conduta de cada um. Eu acho que essa é a questão. Ou seja, passa pela uma nova concepção das pessoas. Uma nova concepção sobre esse recurso. Por isso que eu comentei antes da entrevista com você que a questão hídrica puxa uma discussão
maior até que a cidadania, né? A cidadania de você pensar que você vive numa comunidade, que tem outras pessoas. Aliás, tem pessoas, às vezes, tem pessoas que são até mais carentes, porque as comunidades de baixa renda sofrem muito mais. Pô, elas precisam da água para uma necessidade básica, né? Não é nem para piscina, nada disso, precisa de uma necessidade básica. Para comer, para cozinhar. Para se alimentar, para preparar os alimentos, para beber. E a cidadania puxa essa discussão que eu tenho que pensar numa convivência harmônica, né? E eu tenho que pensar que existe um processo desigual, social, e que a gente tem que trabalhar para que essa desigualdade seja eliminada, né? Então, e aí essa questão de conduta. Tem responsabilidade do poder público, mas é aquela velha história, a culpa é do governo, não é só isso, né? Aliás, os governos são constituídos conforme a população também. Porque, querendo ou não, os governos são constituídos por um processo de eleição também, né? Sim, então, ninguém caiu ali de paraquedas, né? Não, as pessoas são corresponsáveis. Mas tem também uma conduta. Essa questão da crise hídrica, você vai ver, vai puxar uma discussão de cidadania. O governo também poderia incentivar propagandas educativas. Então, aí sim, aí é um papel... Não só nesse período, né, de problema, mas ao longo do ano inteiro. Então, aí sim, esse é um papel... Aí sim, o governo tem que ser fortemente cobrado nisso, poder público. Nós estamos numa TV educativa, mas a mídia, em geral, tinha que ser trabalhada por esse processo, né? Quanta verba publicitária que é gasta com coisas assim que... Então... É um processo educativo, um processo de informação. As pessoas precisam ter informação, né? Informação de como que funciona o ciclo hídrico, qual é o papel da vegetação, né? A importância da água para a produção de alimentos, né? Então, eu noto também que precisa de muita informação. E aí eu concordo plenamente. O poder público é altamente responsável para levar essa informação. Sempre esclarecendo, né? Esclarecendo, utilizando... Por que não utiliza uma parte da verba publicitária mais para essa questão, né? Uhum. É isso aí. Agora, Kleber, em outubro, a CAESB deve começar a bombear a água ali do Lago Paranoá para abastecer algumas cidades aqui do Distrito Federal, como Sobradinho, Varjão e Paranoá. Agora, essas pessoas... Tem pessoas que moram ali ao redor do lago, né? Pessoas que moram próximas do lago que não vão beber essa água. É estranho, né? O lago está ali pertinho dessas pessoas, mas quem vai tomar essa água são pessoas do Paranoá, do Varjão, de Sobradinho, né? É um bom questionamento, né? Que a gente está... praticamente ao vivo, é um bom questionamento. Agora, isso remete a uma questão que a gente comentou ali atrás, né? A orla do Paranoá tem que estar liberada para as pessoas, não pode ser ocupada. E está sendo ocupada, muitas vezes, a gente não vê populações de baixa renda ocupando, né? Essa orla tem que estar livre, tem que ter livre acesso às pessoas, um acesso com responsabilidade. Eu vi uma foto bem antiga, Henrique, do começo de Brasília, de crianças assim que tomavam banho, inclusive no lago, né? Claro que se a água para abastecimento, ela vai requerer cuidados. Mas eu penso na questão do acesso. E essa questão do acesso tem a ver também com a qualidade dessa água, tá? Mas o questionamento que você fez inicialmente é um bom questionamento, né? É uma coisa estranha, né? As pessoas estão ali pertinho do lago, né, se divertem com o lago, mas na hora de consumir a água, quem vai fazer o consumo desse recurso são pessoas que moram bastante longe dali, né? A gente fala de uma questão, agora tem uma agenda que o país está discutindo, né, novamente, que é a questão das privatizações, né? E essa discussão está muito acirrada por conta do nosso setor elétrico, né? A matriz energética brasileira, que é um bem estratégico para a população. Mas privatização é um processo assim, se você for ver nessa questão, também está presente. Na medida em que o acesso à orla do Paranoá está privatizada por alguns poucos beneficiários, né? Você não sabe nem como. Então, isso também é um processo de privatização. É um bem público que é indivisível, para todos terem acesso, né?
e que alguns poucos estão sendo beneficiados. E agora você fez até esse questionamento. Por que então já não bebe essa própria água, né? Mas é uma questão que, como eu comentei, a crise hídrica remete para uma discussão de cidadania. Cidadania também é para combater uma onda avassaladora de privatizações, né? Quando tem que discutir é o acesso das pessoas ao bem público, tem que discutir o bem-estar de toda a população, né? Agora, Kleber, a gente está caminhando para o final do programa, a produção já me avisa ali que a gente está chegando ao final, mas não tenho como deixar de fazer essa pergunta para você, até como engenheiro agrônomo, né, já foi conselheiro do CREA por 6 mandatos. O que o CREA poderia fazer para contribuir nessa crise hídrica que a gente Então, Henrique, quando a gente comentou a questão de que o Distrito Federal tem profissionais com uma grande capacidade, um conhecimento muito bom, e esse conhecimento poderia estar à disposição da população, e eu digo isso para todas as áreas, né? No jornalismo, na comunicação, na pedagogia, na medicina, né? Todas as áreas. Então, no direito, etc. Na engenharia, né? Também. Então, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, interessante que a sua primeira sessão plenária foi no dia 29 de junho de 1961. Então, ele tem uma história casada com o Distrito Federal. A construção de Brasília e das cidades do Distrito Federal coincide com a história da engenharia aqui, né? Isso é bem interessante. Quando eu falo engenharia, são as diversas áreas, né? Engenharia civil, elétrica, mecânica, a questão da agronomia, inclusive a geografia, meteorologia, geologia, etc. Então, esse conhecimento, ele está aí. Então, o CREA, como uma autarquia pública, ele precisa, sim, cada vez mais se integrar às demais instituições da sociedade. E uma ideia bem interessante é desenvolver a engenharia e a agronomia pública, que é o quê? Procurar, integrado com as instituições do Distrito Federal, disponibilizar profissionais para atender principalmente as comunidades mais carentes, inclusive nessa questão de água. Engenharia para reduzir o desperdício, engenharia para recompor as matas ciliares, né? Engenharia para trabalhar o reuso de água, aquela água que é desperdiçada, poder ser reutilizada para outros fins que não seja abastecimento humano. Engenharia para captar a água da chuva, que é um bem rico que está sendo desperdiçado. É verdade, é um problema que, pelo jeito, a gente não é apenas deste ano, é um problema atual. É um problema que a gente vai passar a conviver ao longo dos próximos anos, até porque a população cada vez mais vai aumentando, né? Então, mais demanda por água. Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Kleber, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Urbanitários. Novamente, eu que agradeço, parabenizar pelo tema, Henrique. Acho que a TV Urbanitários está exercendo seu papel de TV cidadã, né? De TV educativa, levando a informação e incentivando o debate, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma obrigação não só da TV comunitária, mas uma obrigação que deveria ser de todas as TVs, né? Que sirva de exemplo para todas as TVs. Perfeito. Eu conversei com o engenheiro agrônomo e mestre em gestão econômica do meio ambiente, Kleber Santos, que falou sobre o problema da crise de abastecimento e racionamento de água em Brasília. Você pode rever este e outros programas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@stildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.